E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Agora a gente vai falar da quinta política de gestão de pessoas, que é recompensar pessoas. Recompensar pessoas envolve o plano de cargos e salários, envolve o plano de benefícios e a retenção de talentos. E a gente vai ver aqui nessa aula também outros conceitos, como a diferença entre remuneração, gratificação, salário direto, salário indireto, enfim, palavrinhas essas que costumam cair nas provas e que pode confundir o candidato. Bom, quando a gente fala em recompensar pessoas, não é a área de RH quem paga os salários e os benefícios, quem paga isso é o departamento financeiro. No entanto, é a área de RH quem elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios. Percebam que dinheiro não é fator motivacional para o trabalhador, a gente vai ver isso depois na aula de comportamento organizacional. No entanto, embora dinheiro não seja fator motivacional, é fator de satisfação. E um plano de cargos e salários inexistente ou ruim, ou um plano de benefícios péssimo ou inexistente, pode levar o trabalhador à insatisfação. E a insatisfação leva à desmotivação. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente fala em recompensar pessoas, então, o que o Chiavenato diz sobre o assunto? O colaborador de qualquer organização espera que a sua retribuição seja adequada, proporcional ao tempo do investimento e do esforço despendido com o mesmo, bem como os seus conhecimentos e habilidades. Óbvio, a gente espera que a gente venha a receber exatamente aquilo que a gente trabalha, ou que a gente receba mais do que o que a gente trabalha. Esse conceito ele é chamado de equilíbrio organizacional, que a gente vai ver depois lá em comportamento organizacional. A recompensa das pessoas dentro das organizações constitui um dos elementos fundamentais para o incentivo e a motivação dos colaboradores, segundo o Chiavenato. A empresa que utiliza essa estratégia percebe um engajamento, um sentimento de compromisso por parte dos seus talentos, que passam a dar importância ao instinto de competitividade presente na cultura da empresa. Então, quer dizer, até deixa eu mudar aqui, gente, porque seria ao instinto, né? Tá aqui extinto, meu Deus. Falta de atenção. Isso eu vou até corrigir aqui, porque ficou feio demais. Deixa eu corrigir aqui, é instinto, né? Ixi, peraí. Vamos alterar aqui rapidinho, gente. Instinto, né? Extinto. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu digitei isso. Mas, enfim. Então, o que acontece? A partir do momento que se tem um plano de cargos e salários e um plano de benefícios interessante, isso faz com que o trabalhador se sinta valorizado financeiramente, mas não apenas financeiramente, mas pelo que ele vai fazer com esses benefícios e com esse salário, pela realização dos seus sonhos. Quando a gente trabalha num local onde a gente nota que com o fruto do nosso esforço teremos como recompensa a realização dos nossos desejos individuais, a gente trabalha muito mais empolgado. Então, quer dizer, mais uma vez, dinheiro não é fator motivacional para o trabalhador, mas um plano de cargos e salários e um plano de benefícios interessantes motiva. Quando a gente fala, então, em recompensar pessoas, nesse mesmo livro, Gestão de Pessoas, o Chiavenato coloca que o processo de recompensar pessoas envolve principalmente a remuneração, que é definida pelo Chiavenato como a retribuição dada ao funcionário de acordo com o trabalho, dedicação e esforço pessoal desenvolvido por ele, através dos seus conhecimentos e habilidades, podendo ser um pacote de recompensas quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho. Então, quer dizer, a remuneração é o somatório de tudo que a gente recebe em troca do trabalho. O salário, os benefícios, né? Não só os benefícios financeiros, mas os benefícios como folga, horário flexível, isso tudo envolve o pacote conhecido como remuneração, que a gente considera uma remuneração ideal quando ela é condizente com a realização do nosso trabalho de acordo com os nossos conhecimentos, habilidades, né, e atitudes que a gente tem no local de trabalho no decorrer das nossas funções. Vamos ver uma questão então sobre isso para que a gente dê continuidade na matéria. Já caiu em prova a seguinte pergunta: os processos de recompensar pessoas da administração de RH envolvem não somente remuneração, como também benefícios. Alguns dos benefícios são legalmente obrigatórios, como por exemplo, gratificações, salário família, seguro de vida em grupo, empréstimos aos funcionários e complementação de aposentadoria. Qual desses 5 seria legalmente obrigatório, obrigado por lei? Gratificações é espontâneo, a empresa paga porque quer. Salário família é obrigatório, essa é a resposta correta, opção B.
Seguro de vida em grupo, né, é opcional, é espontâneo pela empresa, assim como os empréstimos aos funcionários e a complementação de aposentadoria também. A aposentadoria é um benefício obrigatório ao trabalhador, mas a complementação da aposentadoria, essa é espontânea. Então, sendo assim, salário e família é a única resposta correta. Bom, quando a gente fala então em recompensar pessoas, a gente tem que começar pelo começo. E o começo é a retenção de talentos, segurar as pessoas na empresa. Aí você poderia falar assim, mas Wendel, retenção de talentos não seria manter pessoas? Antigamente era visto como manter pessoas. Só que a gente já viu no bloco anterior que manter pessoas são os cuidados com higiene e segurança do trabalho, além da medicina e a qualidade de vida. Esse contexto de higiene, segurança, medicina e qualidade de vida ajuda a manter as pessoas também, trabalhando num ambiente adequado, que cuide dos aspectos de segurança e dos aspectos físicos e psicológicos, a gente deseja continuar naquela empresa. Só que a gente viu que aquelas atribuições são no sentido de cuidar das pessoas, né? Assim, manter pessoas realmente. Quando a gente fala de recompensar pessoas, isso envolve a série de benefícios que serão oferecidos para que os talentos continuem na empresa. Então, assim, a gente segura talentos não apenas com um ambiente maravilhoso, mas também com salários e benefícios adequados. Então é importante a gente falar de retenção de talentos para a gente entrar no plano de cargos e salários e no plano de benefícios. Quando a gente fala em retenção de talentos, então, isso é uma das grandes dificuldades que hoje os executivos das grandes organizações possuem. Porque hoje em dia está muito difícil segurar talento. Por quê? As pessoas que são talentosas, elas recebem propostas o tempo inteiro para irem para outras organizações. Então, quer dizer, o que faz essa pessoa não querer ficar mais numa empresa e ir para outra? Um dos aspectos a gente já viu em manter pessoas, aquela parte de higiene e segurança do trabalho. Mas um outro aspecto são os salários e os benefícios. Por um salário muito melhor, por benefícios muito maiores, as pessoas mudam de emprego e o talento então vai embora. Então eu deveria sempre pagar melhor para o talento? Sim, claro. Mas quando não é possível pagar melhor para o talento, a empresa tem que compensar isso de outra forma. Com uma excelente manutenção de funcionários, no sentido de manter, com higiene e segurança de trabalho adequados, com aprendizagem organizacional, que é o desenvolver pessoas. Vários fatores fazem os talentos quererem ficar numa empresa. O principal fator é o fato da empresa contribuir para o crescimento profissional e pessoal do indivíduo. Talento de verdade quer ficar em empresa que investe em desenvolvimento. Mas é o único fator também? Não. Os salários e os benefícios também entram no pacote da decisão sobre um talento de permanecer ou não naquela empresa. Então vamos acompanhar aqui um texto bem interessante sobre retenção de talentos. Pesquisas recentes constatam ainda que a atração e retenção de talentos é a maior preocupação de mais de 60% dos empregadores, como eu falei agora há pouco. O relatório HCM, de uma organização que cuida dessas pesquisas todas dos Estados Unidos sobre retenção de talentos, afirma que quase 2/3 dos executivos entrevistados identificaram a retenção de talentos entre seus 3 maiores desafios empresariais. Isso é certamente um motivo de preocupação, pois no mundo dos negócios, a retenção dos melhores funcionários significa vantagem competitiva financeira. Claro, uma empresa que consegue segurar os seus talentos, ela tem retorno financeiro muito maior. Talentos acabam desenvolvendo trabalhos de forma proativa, acabam desenvolvendo para a criação de novos produtos ou serviços do ambiente organizacional, são pessoas mais antenadas com o mercado, com a concorrência, com o comportamento do consumidor, pessoas que trazem informações para realmente fazerem a empresa agregar valor aos seus próprios negócios. E sendo assim, os talentos devem ser segurados. As empresas têm tentado de tudo, desde oferecer diversos serviços e benefícios internos adicionais, como academias, restaurantes na própria empresa, ou seguro-saúde, até disponibilizar atraentes esquemas de remuneração, variáveis, incluindo acesso às ações da empresa. Isso é algo que as grandes organizações costumam fazer, transformar seus talentos em acionistas. Então, por exemplo, eu não estou nem falando das ações que fazem a pessoa ser dona da empresa, eu estou falando de ações da Bolsa de Valores mesmo. Eu trabalhei numa empresa da indústria farmacêutica que, num determinado momento, ao invés de distribuir o 14º salário, distribuiu ações para os funcionários. Ações essas que poderiam ser resgatadas a partir de 5 anos depois daquela entrega, claro, devidamente valorizadas. E é uma forma de segurar o talento, porque
com as ações em mãos, as pessoas gostariam de ficar no mínimo aqueles 5 anos para ter de volta esse dinheiro extremamente valorizado. E era a condição que a empresa colocava, para ter as ações de volta, no mínimo 5 anos na empresa a partir do momento daquele recebimento. Isso contribui para a retenção de talentos, né? Estas estratégias tradicionais de retenção, às vezes incluem a avaliação do potencial do funcionário em questão, para em seguida ajustar o nível de investimento nele diante do impacto previsto para a empresa. Isso é um cuidado que tem que ser tomado, porque não dá para considerar que todas as pessoas são talentos iguais. Precisa ter uma pesquisa interna para saber o nível de talento de cada pessoa, para a gente conseguir identificar então qual o nível de investimento adequado para tentar reter aquele talento para a organização. Mesmo assim, funcionários talentosos continuam deixando as empresas, mesmo cheios dos benefícios e de salários interessantes, seja para trabalhar na concorrência ou principalmente para abrir seu próprio negócio. Caroline Miller, fundadora do Head to Head, é uma empresa líder de busca de executivos e de relações públicas em Genebra, confirma: funcionários de alto potencial são aqueles que ainda se movem, mesmo em tempos de crise econômica. Eles estão dispostos a aceitar um novo desafio e a largar sua zona de conforto. Basta a gente fazer com que eles sonhem de novo. Isso é uma realidade, né? Talento que é talento de verdade não se acomoda. Mesmo numa situação de crise econômica, essas pessoas mudariam de emprego por outros fatores. Quando a Caroline Miller coloca, né, que funcionários de alto potencial são aqueles que ainda se movem, isso é uma realidade. Até os anos 80, 90, um bom funcionário era aquele que ficava 10, 20, 30 anos na mesma empresa, construir ali uma carreira para o resto da vida. Hoje em dia, essas pessoas são vistas como estagnadas. Talento que é talento de verdade, ele fica em média de 3 a 4 anos em cada empresa. Mesmo que ele vá crescendo profissionalmente, ele pega o próximo passo na outra empresa, né? E ali ele assume uma função maior. Ou ele vai, no mínimo, na mesma função em que ele se encontra hoje. E essas pessoas que hoje têm talentos múltiplos é porque passaram por múltiplas experiências. Hoje o mercado prefere pessoas que tenham atuado em diversos mercados com uma visão ampla do que pessoas que tenham uma experiência gigantesca num único mercado. Hoje em dia a situação mudou um pouco, né? Hoje se preferem pessoas que tenham passado por diversos tipos de negócio. Bom, o que afasta talentos de uma empresa? O primeiro fator que afasta, o convívio com pessoas venenosas, né? Talento que trabalha num ambiente onde você tem pessoas fofoqueiras, venenosas, que querem derrubar umas às outras, esses talentos não preferem comprar a briga, preferem sair. Saem daquela empresa e vão procurar espaço onde um ambiente é muito mais saudável, muito menos competitivo internamente. E é horrível trabalhar com pessoas venenosas e destrutivas, né? Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim, acredito que todo mundo já conviveu com gente assim no ambiente organizacional e realmente não é algo muito positivo, te dá vontade de sair. Muitas vezes a gente não sai da empresa pelos outros benefícios, salários, pelos outros fatores. Mas talento de verdade não se deixaria prender por isso. Então, em cada organização, há pessoas cujo comportamento envenena o DNA da empresa. Por exemplo, elas podem agir ou pedir para os outros agirem de forma antiética, né, ou violar sistematicamente o código de conduta da empresa. Consequentemente, isso pode provocar a demissão dessas pessoas desalinhadas, independentemente do seu nível hierárquico. Como podemos esperar que as raízes do funcionário talentoso fossem profundas em campos envenenados? Isso é uma realidade. As pessoas venenosas, elas não ficam muito tempo, mas o tempo que elas ficam é suficiente para destruir a empresa ou para afastar pessoas talentosas. E pessoas talentosas não querem conviver ao lado dessas pessoas que são veneno puro, né? Pessoas que, se morderem a própria língua, acabam morrendo envenenadas. Outro fator que afasta talentos é uma mudança mal implementada. Porque, assim, talento de verdade quer mudança, quer passar por novidades o tempo inteiro, quer aprender o tempo todo. E nada melhor para aprender do que mudanças na vida profissional e pessoal. Quando a mudança ela é mal implementada, principalmente por parte da cúpula, o talento percebe que ele faria melhor se estivesse na cúpula. Isso gera uma sensação horrível de vontade de sair, porque já que esse talento não vai assumir a presidência da empresa, então ele não vai encontrar espaço para consertar aquilo que ele vê de errado numa mudança mal implementada. Então o que acontece? Toda mudança que as empresas adotam, dependendo de como é realizada, injeta mensagens subliminares. Por exemplo, a reestruturação em grande escala,
né? Funcionários vão observar a forma como é comunicado e a forma como aqueles que são despedidos ou transferidos são tratados. Porque começa a dar aquele medo, né? Será que eu sou o próximo da lista? E aí o talento não quer ser o próximo da lista, ele já vai e procura outra coisa imediatamente. Quando a confiança na liderança é abalada, entendemos porque os grandes talentos se comportam como mercenários. Porque a partir do momento que você não pode confiar no seu líder, esse talento, ele coloca o seu próprio preço. Se a empresa não bancar, ele vai procurar uma outra empresa, já que ele percebe a instabilidade que ocorre lá dentro. Por exemplo, recentemente passei por uma situação de uma mudança numa determinada empresa a qual eu prestava serviço, onde o novo dono disse para as pessoas na reunião que nada mudaria. E todo mundo saiu meio que tranquilo dessa reunião. No entanto, não passaram mais do que 3 semanas, mudam todas as regras do jogo, em termos de remuneração, em termos de participação, né, em termos de tudo aquilo que foi acordado previamente. Quer dizer, a partir do momento que você percebe que a palavra não foi cumprida, que a mudança não foi implementada ou foi mal implementada, você perde a confiança. E perdendo a confiança, você começa, sendo um talento, a procurar outros locais para um reinício de trabalho. É engraçado, é mais fácil reiniciar um trabalho num local que você não conhece do que continuar no local que você conhece quando a confiança é quebrada. E aí, com isso, os talentos acabam se afastando. Esse papo, né, de que nada vai mudar e daqui 2 ou 3 semanas tudo muda, para que falar que tudo vai mudar? Isso é um exemplo de mudança, que nada vai mudar. Isso é um exemplo de mudança mal implementada e de quebra de confiança. Outro fator que afasta talentos, a reputação manchada da empresa. Uma empresa que tem uma reputação não muito positiva ou que passou por algum grande escândalo queimando o seu filme, faz com que talentos não queiram ter seu nome associados ao nome da empresa e acabam, então, com isso, se afastando. Nos últimos anos, temos visto inúmeras polêmicas nos setores financeiro, bancário e petrolífero, e não só nessas áreas. Certamente seria melhor se não acontecessem, mas uma vez que tenha acontecido, negar ou minimizar não é uma boa opção em termos comunicativos. O impacto transcende a imagem da empresa. Quantos funcionários antes tinham orgulho e agora têm vergonha da empresa? Será que eles realmente querem permanecer depois disso? E a pior coisa que tem, né, gente, é você trabalhar num local que você não tem orgulho de dizer que trabalha lá. Isso ocorre um pouco com o servidor público. Você pergunta para o servidor público antes de passar um concurso, né, para o cidadão comum, então, né, o que você está fazendo da vida? Ah, eu estou estudando para o MPU. Você até enche a boca para falar MPU. Depois de um tempo, passou no concurso, por exemplo, e aí, o que você está fazendo da vida? Ah, eu sou servidor público. Você já percebeu que a maioria dos servidores públicos não falam de trabalho? Muitas vezes por uma questão de proteção, mas outras, talvez, por falta de orgulho do local em que trabalham, em função daquilo que percebem em algumas situações, que ocorrem também na iniciativa privada, sem distinção. Então, quer dizer, a falta de orgulho de onde trabalha pode ser um fator que leva também o talento a querer se afastar da empresa. Outro fator que afasta talentos, a falta de um aprendizado contínuo. Talento que é talento de verdade nunca acha que sabe tudo. As pessoas extremamente talentosas são humildes em perceberem que sempre precisam aprender mais alguma coisa. E se aquela organização não investe mais em aprendizado, certamente esse talento vai querer ir para uma outra empresa que invista, mesmo se for para ganhar menos. Quando as pessoas param de aprender ou de querer aprender, é provável que tenham abandonado seus sonhos. Assim, o corte integral da verba para treinamento durante momentos difíceis transmite uma péssima mensagem, porque é justamente num momento complicado que deveria se investir em capacitação. Um indicador interessante para os diretores de aprendizagem é a medição do percentual de funcionários que estão ativamente envolvidos em algum programa de treinamento em qualquer momento do ano. Como as empresas transformarão sonhos em realidade sem uma aprendizagem contínua? E aí eu tenho até um exemplo para citar, só que eu esqueci o nome da fábrica, eu não sei se foi a Renault ou a Peugeot, acho que foi a Renault. Naquela crise de 2008, a empresa ela precisaria demitir, em função da baixa produtividade e da baixa venda. E aí foi proposto para os funcionários o seguinte, ao invés de demiti-los, eles trabalhariam apenas meio expediente, receberiam metade do salário, só que a outra metade do expediente, treinamento. Por quê? Porque uma que capacitaria melhor esses trabalhadores para ações futuras quando a crise passasse. E outra, se houvesse necessidade da empresa realmente demiti-los, eles seriam demitidos com maior capacitação profissional, ficando mais fácil para voltar para o mercado de trabalho.
Só que aí veio aquela redução do IPI, o mercado voltou a respirar e não foi necessário demitir. Eu não lembro exatamente se foi a Renault, mas aconteceu isso numa das indústrias automobilísticas aqui no Brasil. Então, quer dizer, está aí um exemplo perfeito de tentativa de retenção de talentos, né? De investir em capacitação para que essas pessoas, se não aproveitassem essa capacitação no próprio ambiente, aproveitassem no próximo emprego. Bom, se tudo isso afasta, como é que a gente segura talentos então? Como é que a gente retém? A integração de talentos significa, em vez de forçar excessivamente o desempenho individual de um funcionário talentoso ou abrigá-lo em programas protetores de alto potencial, ele é incentivado a se integrar plenamente com os outros, influenciando, portanto, a cultura geral da organização, e inspirando colegas tanto na mentalidade quanto na busca da excelência. Essa mudança de abordagem significa também alterações na avaliação das futuras contratações. Então, quer dizer, integrar o talento a outras pessoas faz com que, pelo menos, contribua para que ele seja retido. Né? Porque talentos convivendo com outras pessoas e assim multiplicando talentos e recebendo dessas outras pessoas novas competências, pode fazer com que o talento deseje ficar em função desse espírito coletivo de troca de informações. Isso é uma das estratégias de como reter talentos. As empresas precisam ser atraentes a fim de garantir uma contratação contínua de uma combinação ideal de talentos confirmados e potenciais. Além do benefício do custo, dominar esse fluxo tem outra vantagem. Quando os ditos melhores ou as estrelas em ascensão perceberem que são substituíveis, você evita ter de lidar com o chamado efeito diva. O que é o efeito diva na gestão de pessoas? É quando aquela pessoa se acha a melhor da empresa, inabalável, inatingível, insubstituível. E tem pessoas que deixam literalmente, o rei na barriga. Quando essas pessoas perceberem que elas não são insubstituíveis, que existem outras pessoas que podem assumir muito bem aquela posição e talvez até melhor, elas calçariam as sandálias da humildade e voltariam a ser talentosas como antes, sem essa falta de humildade que é tão importante no ambiente organizacional. Então, uma forma de reter talentos é criar um grupo que um ajude ao outro, sejam pessoas extremamente talentosas, mas sem aquela maçã podre que tenta derrubar as outras pessoas se achando melhor que as outras. Criando um ambiente organizacional melhor, se retém talentos também. Com isso, então, a gente viu a retenção de talentos, como é extremamente importante, fazendo parte desse meio termo entre manter pessoas e recompensar pessoas. Como, então, segurar um talento? A gente segura pelo clima ideal, pelo ambiente de aprendizagem, a gente segura pela ausência das pessoas venenosas junto a esses talentos, pela possibilidade de crescimento e também, claro, por planos de benefícios e de salários interessantes, de cargos e salários interessantes. Então vamos falar agora sobre planos de benefícios. Os planos de benefícios surgiram mais ou menos pelos anos 60, não que outras empresas não o praticassem antes disso. Mas nos anos 60, naquela época da teoria do desenvolvimento organizacional, que a gente viu na primeira aula, as organizações começaram a se transformar em grandes corporações e identificaram que uma forma interessante de levar o inimigo, a empresa concorrente, à falência, seria oferecer maiores salários e benefícios para os trabalhadores do concorrente pedirem demissão e virem trabalhar na nossa empresa. E as empresas perceberam então que para segurar essas pessoas deveriam oferecer salários e benefícios melhores do que aquele que o concorrente está oferecendo. Surgem então os planos de benefícios. Inicialmente, a briga era por oferecer maiores salários, para as pessoas se motivarem a sair. Só que chega um momento que você não consegue mais oferecer salários tão elevados. E aí você começa a oferecer benefícios para compensar a questão de não conseguir mais ampliar o salário da pessoa. Mesmo porque, para o trabalhador, os benefícios têm valor financeiro. Então, os planos de benefícios têm origens. Quais as origens deles? Primeira origem do plano de benefícios são as leis. Existem benefícios que as empresas pagam apenas porque a lei obriga. Outros benefícios são forçados pelos sindicatos, nos seus acordos coletivos com a categoria, e aí com isso conquistam benefícios interessantes apenas para aquela categoria específica. E a empresa é obrigada a pagar. Outra origem é a nova postura do funcionário. Hoje, desejamos benefícios. Então, quer dizer, um exemplo disso. Vamos supor que você tem 2 anúncios no jornal, você precisa escolher um dos 2 para participar de um processo seletivo. As 2 entrevistas ocorrem no mesmo horário, em locais diferentes.
Uma empresa te oferece apenas R$ 3.000 de salário e nada mais do que isso. A outra te oferece menos, R$ 2.000 de salário, só que ela te oferece ticket alimentação de R$ 700, plano de saúde completo para você e para sua família. Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Pode ter certeza que aqui no LacConcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no LacConcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.